Conselho de amiga: seja sempre a sua própria melhor amiga. A gente tem o costume de dar o nosso melhor para os outros, toda a nossa compaixão, nossa sensibilidade, nossa delicadeza, e a gente acaba que deixa todo o resto pra gente. Para pra pensar se os conselhos que você dá pra sua melhor amiga são os mesmos conselhos que você dá pra si mesma. A maioria das vezes não, e isso funciona pros dois lados. Às vezes a gente é mais duro com quem a gente ama e a gente relaxa completamente com nós mesmas. Quantas vezes você já não falou pra sua melhor amiga que o namorado dela não faz bem pra ela, mas no seu próprio relacionamento você evita encarar algumas verdades? Ou quantas vezes você já não foi super sensível com a dor da sua melhor amiga, mas com a sua própria luta você se encheu de julgamentos e exigências? Então a questão é, será que você se trata como a sua amiga? Então uma coisa que eu falo muito pra mim mesma é: seja sempre a amiga que você gostaria de ter, só que pra você mesma. Tem uma coisa que vai mudar completamente a sua vida, é você se tornar a melhor amiga da sua versão do futuro. Você precisa entender que você é 3. Você é a sua versão do passado, você é a sua versão do presente e você é a sua versão futura. O tempo pra gente parece como linear, né? Passado, presente e futuro. Mas na realidade, ele acontece tudo de uma vez, ou seja, o seu passado ainda tá vivo e o seu futuro tá vivo. Então, enquanto você não fizer as pazes com a sua versão passada, enquanto você não perdoar as coisas que você fez no passado por não saber melhor, isso vai continuar rolando aqui no presente. Então você precisa dar uma olhada para trás, você precisa olhar para sua versão passada e falar: apesar de tudo, você fez o seu melhor e hoje eu sou quem eu sou por conta de você, então eu te agradeço e te liberto. Depois que você fizer isso, aí é hora de ser a melhor amiga da sua versão futura. E a sua versão futura depende muito do que você tá fazendo agora. Tudo que você tá fazendo agora, a sua versão futura vai pagar. Eu lembro que quando eu comecei nessa jornada de autocuidado, de cuidar mais da minha saúde, eu sempre pensava muito em mim no futuro. Então, quando eu não queria ir pra academia, eu pensava: a eu do futuro vai agradecer quando eu terminar meus exercícios. Quando eu não queria limpar a casa, organizar, fazer minhas marmitas, eu pensava: a eu do futuro, ela vai ser muito grata quando as marmitas estiverem todas prontas. Toda vez que eu tento me sabotar, eu sempre penso na minha versão futura. Penso no que ela vai poder viver se eu fizer as coisas agora, entendeu? Mas ela sou eu. Ela já sou eu. Então, assim, eu me tornei a melhor amiga da minha eu futura. E é por isso que a minha vida vem mudando cada vez mais, porque tudo que eu faço por ela. E é essa dica que eu quero dar pra você hoje. Se torne a melhor amiga da sua versão futura e você não vai se arrepender. Pessoas me perguntam: como você consegue ficar tanto tempo sozinha? E é muito fácil, eu adoro a minha companhia. Eu lido com a minha pessoa como se eu estivesse lidando com alguém que eu amo muito. Se eu vejo algo que eu não gosto, eu falo: você precisa mudar. E se eu vejo algo que eu gosto muito, caramba, como você é perfeita, seja sempre assim. Então são coisas que eu vou me ajudando. Às vezes você não consegue ficar sozinho, não é porque você quer uma companhia, mas é porque você não consegue lidar com seus próprios pensamentos. Então seja a pessoa agradável que você gostaria de ter por perto. Você não quer ficar com alguém que vai sempre ficar lembrando das suas coisas ruins que você já fez ou vendo seus defeitos. Você quer uma pessoa que olhe suas qualidades, que te ajude a melhorar. Então seja essa pessoa pra você. E se eu te dissesse hoje que provavelmente esse seu excesso de cuidado com o outro é a ausência de cuidarem de você? Essa vai machucar um pouquinho. Então agora você vai sentar aí, vai pegar um cafezinho, porque chegou a hora de você tomar um café com o Will. Uma vez numa conversa com a minha cunhada, ela me trouxe a reflexão de que a nossa infância é chão que a gente pisa pra sempre. Isso é muito real. Eu já falei sobre isso aqui com vocês. Tudo que a gente passa na nossa infância, a gente carrega pra vida inteira. E às vezes você foi uma criança tão deixada de lado, tão abandonada, exageradamente falando, tão sem cuidado das outras pessoas, não deram muitas atenções pros seus sentimentos, pras suas necessidades emocionais durante a sua infância, durante a sua adolescência, que hoje você cresceu esse adulto que precisa do cuidado do outro e as pessoas continuam não cuidando de você porque ninguém tem essa obrigação. E por isso que eu te falo que você não tem a obrigação de cuidar do outro também. Tudo isso que você faz pelo outro é pura generosidade e responsabilidade afetiva que não necessariamente as pessoas vão ter com você. Não é sobre você não cuidar de ninguém, mas é sobre você ser a sua prioridade de cuidado.
Uma vez conversando com a minha psicóloga, ela me disse que essa minha necessidade de cuidar das pessoas era uma fuga pra camuflar a ausência que eu tinha das pessoas cuidarem de mim. Se você parar realmente pra analisar essa situação, é um caminho muito automático quando você sente que você não é muito cuidado na sua infância ou até mesmo na sua fase adulta, e cuidar do outro acaba suprindo essa necessidade, porque no fundo, a gente sempre acha que isso vai voltar, a gente sempre acha que isso vai ser recíproco, e às vezes não. E às vezes eu ficava me questionando por que a gente consegue ser tão egoísta com a gente, por que a gente consegue sempre entregar o mínimo pra gente, a gente tá sempre preocupado em entregar o máximo pro outro, em não ser egoísta com o outro. Tá tudo bem você ser egoísta com o outro também. A gente tem que parar de carregar esse peso de que a gente tem que ser incrível pro outro a todo momento. E a gente vai só ficando pra trás. A cada situação que você se preocupa em cuidar do outro, é uma situação que você não tá cuidando de você. A cada situação que você se preocupa em não ser egoísta com o outro, você tá sendo egoísta com você. Eu vim tomar esse golinho de café com você bem rapidinho hoje. Hoje vai ser só um golinho mesmo. Inclusive, meu momento, vocês sabem. Só queria te dizer que essa ausência de cuidado que você sente, a única e a principal pessoa que pode suprir isso é você. Para de ficar esperando das outras pessoas esse cuidado que só você pode se dar. Para de ficar esperando das outras pessoas esse carinho, esse afago com você que só você pode se dar. E por favor, de uma vez por todas, para de colocar curativo na ferida das pessoas enquanto a sua ferida sangra incansavelmente. Impossível a gente conseguir cuidar e curar outras pessoas se a gente tá machucado. Se você não consegue cuidar de si mesmo, você não consegue cuidar de ninguém. E só pra fechar esse café de hoje, eu vou te fazer uma pergunta. Você vai passar tanto tempo cuidando das pessoas, mas e de você? Quem cuida?